Continuando no curso de Lógica de Programação, então aqui é a 12ª aula sobre matrizes, que agora na linguagem C. Eu vou demonstrar um pouco mais de como utilizar as matrizes na linguagem C, seja a declaração, seja o preenchimento, seja a leitura, né? E alguns outros detalhes com relação também a matrizes de strings. Bom, para você declarar a matriz na linguagem C, você tem que saber com relação à característica 0 a n-1, que eu já expliquei na aula passada, que é a característica que, a partir do momento que você define uma faixa de dados, por exemplo, 10, meu vetor ele tem 10 índices, esse vetor, os índices dele vão de 0 a n-1, ou seja, se 10 é o n, n-1 é o quê? É 9. Então, você vai manipular o seu vetor dos índices 0 a 9. Na matriz é a mesma coisa. Você também utiliza a notação 0 a n-1. E aí, como é que eu faço para declarar a minha matriz? Bom, eu vou ter aqui agora duas faixas, né, de índices. Eu tenho aqui a primeira, no caso, o vetor. Eu tenho aqui um vetor de 10 índices aqui, ó, vetor chamado idade, ou seja, eu tenho aqui 10 idades de pessoas. Eu tenho aqui, né, entre colchetes. Quando eu for utilizar a matriz, eu vou ter aqui duas faixas. Eu vou ter aqui uma de 50 e de 35. Ou seja, eu vou ter aqui 50 linhas e 35 colunas, ou seja, eu vou ter 50 índices e cada um deles vai ter 35 índices. E isso aqui na matriz chamada idades. O que significaria mais ou menos isso? Isso aqui significaria, isso aqui no caso definiria 50 grupos de 35 pessoas, cada um com sua idade. E aqui são exemplos de declaração, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma variável do tipo float, notas, né? Eu tenho aqui uma variável do tipo, ou no caso a matriz do tipo float, ou seja, todos os dados vão ser do tipo float, de ponto flutuante. Eu tenho aqui 80 e 30, ou seja, eu tenho aqui 80 índices e cada um desses índices vai ter 30 índices, ou seja, eu tenho uma matriz de 80 por 30, ou seja, 80 linhas e 30 colunas. Eu tenho aqui uma variável do tipo char, que é a letra, ou seja, apenas um caractere vai ser armazenado nela. Eu tenho aqui char, nome, ou seja, um nome de 30 caracteres, ou no caso uma string de 29, né, lembrando, né, daquela regra do barra invertida 0, que tem que estar presente na string, como uma string. Aqui, com char letters 87 e 26, ou seja, eu tenho aqui 87 índices de 26 índices de caractere. Significa o quê? Significa que eu tenho uma matriz de 87 linhas ou 26 colunas de caracteres, ou então eu tenho 87 linhas de strings de 25 caracteres, né, lembrando da regra do \0. E, por fim, eu tenho aqui uma matriz de strings que leva a 3 índices. Esses índices, no caso aqui, eu tenho 20 índices de 50 índices de 30 índices. Bem complicado, né? Nem tanto. Isso aqui significa que eu tenho 20 linhas, 50 colunas de strings, né? Ou seja, de textos, de palavras, que vão suportar, no caso 30, são 29 caracteres. Com relação agora ao preenchimento da minha matriz, eu posso preencher ela de várias formas, né? Eu posso preencher manualmente, né? Índice a índice, eu posso preencher com estrutura de repetição. Isso aqui, no caso, é o preenchimento manual. Ou seja, eu defino uma matriz, né? Idade 50, 10, ou seja, eu tenho ali 50 grupos de 10 pessoas, cada um dizendo qual é a sua idade, ou seja, no total são 500. E eu tenho aqui, ó, idades 00, ou seja, o primeiro dos índices da minha matriz, 18. Né? Idade 01, ou seja, a primeira linha, segunda coluna. Eu tenho aqui, ó, 25. Eu posso ir preenchendo todos, né, 500 vezes, até que eu chegar no último índice de cada um, que é o 49,9, né, que é sempre n-1, ele sempre vai, o último é sempre um inferior, no caso, ao índice estipulado. E aí eu botei aqui 33. Ou seja, com isso aqui eu consigo inserir manualmente os valores na minha matriz. Aqui seria, no caso, um esquema onde eu peço para a pessoa digitar, e a pessoa faz uma leitura do teclado e ele armazena diretamente na minha matriz, né? Então vocês lembram aqui do printf, né? Digite idade, depois eu tenho scanf, aqui o %d significa vai ser um número inteiro. Eu tenho aqui o e comercial para indicar o apontador, né, do endereço de memória da minha matriz. Eu tenho aqui, né, o índice da minha matriz, os índices, né, de linha e coluna, ou seja, a gente pode também fazer uma leitura do teclado com scanf diretamente na matriz. A gente pode passar por parâmetro aqui, ó, no segundo parâmetro do scanf, a gente pode passar aqui a posição da matriz, que a gente vai armazenar o que foi digitado. E aí surgem alguns erros. E quais são os erros, né? É você tratar a matriz, né, como já foi explicado, você tratar a matriz como se fosse um vetor, uma variável.
Porque eu tenho aqui, eu defino que a minha matriz idades é 50 e 10, mas eu não posso diretamente colocar aqui, ó, idades igual a 18. Por quê? Porque ela não é uma variável, eu tenho que explicitar quais são os dois índices que vão ser, no caso, a qual vai pertencer o dado que eu estou querendo inserir. Por exemplo, se eu botar aqui também idade 6, pô, beleza, eu disse apenas um dos índices, eu não disse os dois índices. Eu disse apenas aqui o primeiro índice, né? Será que esse índice é da linha? Será que é da coluna? Não sei, então eu tenho que explicitar os dois índices, tanto da linha quanto da coluna. E também, né, outro erro comum de se fazer, que acontece, é você colocar um índice fora da faixa que foi definida. Por exemplo, eu tenho aqui entre 50 e 10, ou seja, entre 0 e 49 aqui, entre 0 e 9 aqui, são valores capazes de receber dados na minha matriz. Se eu colocar aqui 15, 15 está totalmente fora do alcance entre 0 e 9, está totalmente fora da faixa que foi estipulada. Então isso aqui vai dar erro na hora de executar, na hora de compilar. E aqui seria, no caso, uma forma de você preencher a matriz utilizando estrutura de repetição. E aí, né, aqui a gente já sabe mais ou menos, né, que a gente vai ter que usar declarar a nossa matriz, e aqui são os contadores. Agora, por que contadores? Sendo que no vetor eu uso apenas um contador, né? Talvez eu use dois ali para você fazer a ordenação do vetor. Aqui a matriz ela sempre vai usar pelo menos dois contadores. Por quê? Você vai ver aqui agora. Eu tenho aqui, ó, o contador que vai de 0 até antes de 50, no caso até 49. E eu tenho aqui o segundo contador que vai de 0 até antes de 10. Já deu para sacar mais ou menos, né? Se eu tenho aqui uma de 50 e uma de 10, aí deu para sacar mais ou menos, né, o que vai acontecer. Eu vou digitar, né, digite idade, e aí ele vai armazenar aqui, ó, em contador 2. Opa! Então eu entendi por que os dois contadores. Eu uso cada contador para cada índice que foi declarado na minha matriz. Então eu tenho aqui 50, né, de 0 a antes de 50, para simbolizar que eu estou percorrendo as linhas. Enquanto aqui eu tenho de 0 antes de 10, que no caso seria percorrer as colunas. Ou seja, para cada linha eu percorro todas as colunas dela. Ou seja, eu vou de 1, no caso 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, até depois, né, chegar até 0, 9. Quando ele terminar esse daqui, ele volta para cá com 1. Aí vai 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, até chegar na minha última, no caso que seria 49, né? 49, 0, 49, 1, 49, 2, até o 49, 9. E aí ele vai sempre armazenando, ó, no espaço indicado pelos contadores. Se o meu espaço aqui for 0, 0, ele vai estar aqui, ó, idade 0, 0. Depois ele vai incrementar mais um, né? Voltar para cá. Aí vai estar aqui 0, 1, depois 0, 2, até chegar no 49, 8, 49, 9. Então é uma forma bastante automatizada de você preencher a matriz, porque imagine se você fosse digitar isso aqui, né? Porque são 500, né? São 50 linhas por 10 colunas. Você multiplica as duas, dá 500. Imagine você digitar isso aqui 1000 vezes. 500 disso aqui, 500 disso aqui. Porque você pede para digitar a idade, depois você pede, ele vai ler o que o usuário digitou. Imagine digitar isso aqui 1000 vezes. Todo esse texto aqui. Não dá, é complicado. E aí você com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, 4 linhas, né? Se for tirar aqui as chaves, você conseguiu automatizar todo o processo de preenchimento da matriz. Inclusive eu posso aumentar o valor, né, da minha matriz apenas colocando um número aqui. Digamos que seja 500 linhas, não seja 50. O que eu faço aqui? Boto um 0 aqui e um 0 aqui. E acabou, matou a charada. É basicamente isso, né? Ou seja, a escalabilidade do programa. Com poucas alterações eu consigo aumentar a capacidade de armazenamento do meu programa bastante facilmente. E lá na memória, né, a gente já sabe, né, aquela velha tabelinha, de como vai ficar mais ou menos organizado a nossa matriz. Eu tenho aqui uma matriz 3 por 10 também de idades, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, seriam os 3 índices, né, no caso, índice 0, índice 1, índice 2, aquela questão do 0, n-1, né? E eu tenho aqui os meus 10 índices, né, das colunas, né, que vai de 0 até 9. Ou seja, lá na matriz, cada valor que for inserido vai ser inserido em um desses quadradinhos, né? Por exemplo, lá no 1, 4 vai estar onde? Vai estar aqui. Sei lá, no 2, 7 vai estar aqui. Ou seja, ele vai preenchendo essa tabela de acordo com a matriz, né, que você vai preenchendo. E na hora de ler a matriz, a gente também pode ler tanto diretamente, né, índice a índice, assim como a gente pode ler usando estrutura de repetição.
e também fazer outras operações que eu vou mostrar mais à frente com relação às operações diretamente com os valores da matriz. E aí eu tenho aqui, né, exemplos de leitura direta, né? Eu tenho aqui o printf, que imprime na tela, o %d, para imprimir o número inteiro. Eu tenho aqui o índice 00, índice 01, até o índice 1929, que seria de uma matriz, no caso, 20 por 30. Aqui eu tenho aqui a leitura dos valores diretos. Assim como eu posso usar também a estrutura de repetição, que vai ser a mesma estrutura daquela estrutura de repetição, né? No caso, eu tenho aqui a matriz 50 por 10, eu tenho aqui as duas estruturas de repetição, com dois contadores, contador e contador 2. Eu tenho aqui, ó, ele imprime, desce uma linha e imprime aqui, ó, idades contador e contador 2. Ou seja, ele vai percorrer de 00 até 49,9 e vai imprimir todos os valores, sempre descendo a linha, ou seja, ele vai imprimir os 500 valores da minha matriz. Uma forma bem mais prática de você não ter que digitar isso aqui 500 vezes. Você com 1, 2, 3, 4, né? 5, 6 linhas, você consegue rapidamente fazer isso aqui. E quando falamos de leitura de matrizes, a gente não se limita apenas a imprimir as matrizes, no caso, imprimir os valores de cada matriz na tela. A gente também utiliza os valores da matriz como operadores em operações matemáticas. Por exemplo, eu tenho aqui uma operação de soma, uma operação de subtração, e eu tenho ali, em vez de usar números, eu posso usar também as posições da minha matriz para compor as minhas operações matemáticas. É basicamente isso que eu mostro aqui nesse exemplo. O exemplo, digamos assim, como se fosse um sistema de sala de aula. Eu tenho aqui 50 alunos, cada um deles tem 3 notas, digamos, sei lá, 2 trabalhos e uma prova. E essas notas vão ser tiradas ao médio, ou seja, eu vou ali somar todos os valores das notas e dividir pela quantidade de notas. Se eu tenho 3 notas, eu vou somar as 3 e dividir por 3 e tirar a média do meu aluno. E como é que eu faço, né? Vou mostrar aqui nesse código. Eu tenho aqui o contador 2, que são as minhas variáveis da estrutura de repetição. Eu tenho aqui a soma, que vai receber justamente o somatório das notas dos alunos. Eu tenho aqui os alunos, né, no caso a matriz, que vai representar os alunos. Eu tenho aqui 50 alunos, né, e 3 notas cada um. E eu tenho aqui uma variável de ponto flutuante média, né, que vai receber justamente aquele valor decimal ali da divisão da média por 3, da soma por 3. Eu tenho aqui, né, minha estrutura de repetição, que vai percorrer de 0 a 50, ou seja, ela vai percorrer os 50 alunos, e para cada iteração dessa estrutura de repetição, ela vai repetir todo esse bloco daqui. Repetindo todo esse bloco daqui, o que ele vai fazer? Ele vai definir que suma é igual a 0, vocês vão entender por que disso depois. Ela vai percorrer as 3 notas do aluno, ou seja, eu tenho aqui meu contador 2, ele vai de 0 até 3, significa o quê? Que ele vai percorrer as 3 notas do aluno. E o que ele vai fazer? Ele vai agregar na variável soma, né? Ou seja, eu tenho mais igual aqui, ele vai somar ela mesma, que é 0, com a próxima nota. A próxima nota do aluno, eu tenho aqui contador 2, ou seja, ele vai agregando nessa somatória aqui de 3 notas, as notas que o aluno tirou. No final ele vai tirar a média, que é igual a soma dividido por 3, então aqui é a variável de ponto flutuante, e depois ele vai imprimir, ó, a média do aluno %d é 0.2f. Ou seja, ela vai mostrar o aluno, né, no caso o contador mais 1. Por que contador mais 1? A gente sabe que as matrizes vetores na linguagem C, elas vão de 0 a n. Mas é meio estranho falar, né? O aluno 0, o aluno 1, o aluno 2. Não, a gente mostra o aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3. Ou seja, se eu estou na posição 0, ele vai mostrar 1. Se eu estou na posição 1, ele vai mostrar 2. Se eu estou na posição 2, ele vai mostrar 3. Ou seja, a gente mostra sempre uma casa a mais, né? Para ficar apenas representável no programa. E ele vai mostrar o aluno tal, a nota dele é com 2 dígitos de precisão, sei lá, se for 7,5 fica 7,50, se for 7,45, né, ele não mostra mais do que o 45, ele mostra apenas 2 precisões do dígito, né, caso a divisão dê um número mais quebrado ainda. E eu tenho aqui justamente apontando, né, para a média, ou seja, eu imprimo para cada aluno, eu vou imprimir isso aqui, ele vai retornar para cá para a minha estrutura de repetição, ele vai fazer isso aqui com o próximo aluno, e ele vai mostrar então todos os alunos, todos os 50 alunos, ele vai mostrar o número dele e a média que ele tirou nas 3 atividades. E também, quando trato de leitura da minha matriz, eu não me limito apenas também só a imprimir na tela e fazer operação matemática. Elas podem compor também estruturas condicionais, ou seja, elas podem estar inseridas em estruturas condicionais. Eu tenho aqui a mesma
a matriz, né, de 50 por 10, só que agora o nome dela é val. Eu tenho aqui as minhas duas estruturas de repetição, né, que vai de 50 e depois vai até 10, para percorrer todos os valores da minha matriz. Eu tenho aqui, ó, se val, contador, contador 2, ou seja, eu estou na posição 00. Se val 00, porcento 2, o que significa esse porcento 2? Resto da divisão por 2. Resto da divisão por 2 o que? Será que ele é múltiplo de 2? Se ele for múltiplo de 2, né, no caso, esse igual a 0 significa múltiplo de 2. Ou seja, se ele for múltiplo de 2, ele é par, senão ele é ímpar. Ou seja, isso aqui eu faço uma verificação se esse número daqui ele é par, né? Se eu tenho aqui, eu divido por 2, se o resto for 0, porque ele primeiro vai resolver o que tem parênteses, né? Ele está aqui, ó. Se isso aqui, resto da divisão por 2 é igual a 0, ou seja, o número é par. Aí primeiro aqui, ó, tá o número, né? Val, contador, contador 2, ele é par. Ou seja, a minha matriz, a minha posição da matriz, ela pode ser também um dos componentes de uma estrutura condicional. Eu tenho aqui, né, as minhas vetores de strings. Porque uma coisa é você definir uma matriz de caracteres, outra coisa é você definir uma matriz de strings, vetores de strings. Confunde um pouco, né? Vai de acordo com os índices que você colocou e o operador que você utiliza. Por exemplo, eu tenho aqui char nomes 5, 10. Isso aqui pode ser uma matriz de caracteres, desde que você use %C, né? %C lá, para você ler no caso do scanf. Aí você lê com %C, você salva apenas um caractere. Aí então ele vai ter uma matriz de 5 linhas e 10 colunas de caracteres. Mas nesse caso estou usando um vetor de strings. Isso aqui já foi explicado na aula passada, com relação ao vetor de strings. Isso aqui eu tenho um vetor de 5 posições e eles vão armazenar, no caso, 10 strings. Ou strings de 10 posições, no caso. E aí, lembrando-se que esse 10 é 9, né, por causa da regra da barra invertida 0. No caso, eu vou preencher aqui um vetor agora de strings. Eu tenho um vetor que vai de 5 linhas, 10 colunas. Isso aqui seria o exemplo completo, né? Eu só tenho uma estrutura de repetição, só tenho um contador, que ele vai de 0 até antes de 5. E você vai usando aqui o getS, né? Naquele vídeo que eu fiz aquela retratação, eu expliquei o porquê de usar o getS no lugar do printf. O getS, ele pega todo o que foi digitado e armazena na variável, no vetor, na matriz. E você vai usar apenas aqui o nome contador. Esse contador que está aqui, ele aponta para esse número de cá. Por quê? Porque esse aqui já está meio que oculto. Isso aqui é apenas a quantidade de caracteres que ela vai receber. Ou seja, quando a gente vai trabalhar com vetor de strings, a gente vai utilizar apenas isso aqui. A gente declara esses dois, mas na hora de usar o nosso programa, a gente usa apenas esse daqui. Seja no printf, seja no getS. Bom, agora a matriz de string é um pouco mais complicado. Eu tenho aqui, né, 25 e 10. O que significa isso? Significa que eu tenho uma matriz de 20 linhas, de 5 colunas, que armazenam strings de 10 caracteres, no caso 9, por causa da regra da barra invertida 0. Ou seja, aqui eu tenho, de fato, a matriz de strings, né? E agora, preenchendo a matriz de strings, né, eu tenho aqui os dois contadores, porque nesse caso eu vou utilizar linhas e colunas. Eu tenho aqui minha matriz, né, 25, 10, ou seja, eu tenho aqui 20 linhas, 5 colunas. Cada uma das posições, né, do cruzamento das 20 linhas com 5 colunas vai armazenar 10 caracteres ou 9 caracteres, se for um string. E aí eu tenho aqui, né, os dois contadores e o procedimento getS, que vai armazenar aqui, né, eu tenho aqui nomes, eu estou aqui percorrendo de 0 a 20, de 0 a 5, e eu vou armazenar aqui, ó, contador 2, o valor, no caso digitado, na minha matriz.